Sabe? Como o pastor acabou de falar aqui, dessa irmã. Se você está triste, minha irmã, Deus conhece o seu coração. Não é somente você está ouvindo a palavra de Deus. E Deus quer colocar alegria no seu coração. Amém? Seja qual for o seu momento, o que está causando essa situação, o segredo é olhar para cima, é crer no poder de Deus. Outra coisa bonita que acontece aqui, a partir do segundo ponto, é introspecção. Ele viu a si mesmo. Não tem como a gente fugir dessa situação. Se você prestar aqui, prestar atenção, do versículo 5 ao versículo 7 do livro de Isaías, você vai encontrar essas palavras aqui. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu a si mesmo, sabe? Não tem como. Se você tem essa experiência com Deus, a primeira coisa que acontece é o arrependimento. Quando uma pessoa está prostrada aos pés de Deus, e ele está ali sendo trabalhado, está sendo trabalhado pelo Senhor, a primeira coisa, o primeiro sentimento é esse, é o reconhecimento da nossa natureza, da nossa situação pecaminosa. Isaías era profeta, mas ele disse, Deus, eu estou perdido. Deus, eu estou perecendo. Ele entende que a sua situação não era nada boa. Ele confessa, ele confessou que era pecador. Lábios impuros são consequência de coração impuro. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus disse que é do coração que procedem adultério, assassinato, furto, mentira, toda sorte de coisas ruins procede do coração. Isaías percebeu que isso estava acontecendo com ele e com toda a nação. Então, amado, quando ele contempla a glória de Deus e ele cai aos pés do Senhor, a primeira coisa que ele vê é a si mesmo. E ele diz, eu estou perdido. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, eu vou perecer. E ele confessa os seus pecados. Ele acredita que Deus é poderoso para transformar a vida dele. A mesma situação que encontrou Davi no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Quando confessamos, quando permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas, então acontece essa transformação. Nós não podemos admitir que o pecado prevaleça nas nossas vidas. O cristão não pode viver na prática do pecado. É muito triste saber que muitos crentes estão dentro da casa de Deus, participam dos cultos e muitos tomam santa ceia em pecado. É triste saber isso. Mas quando você contempla a glória de Deus e tem uma experiência real com Deus, essa situação muda. Você tem coragem de dizer, Deus me perdoa pelo que eu fiz. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, 7, fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, amados, é importante saber que antes de ministrar a outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. E antes de proferir ai contra outros, devemos sinceramente dizer, ai de mim. Foi o que disse Isaías. Sabe, até que começou bem na sua profecia. Ele viu toda a situação do seu povo, mas ele precisava olhar também para si. Dizer ai para o povo é fácil, e para nós. Mas ele teve coragem de dizer, ai de mim, que sou perdido, sou um homem que impuro sabe, que admite o seu erro, a sua culpa e o seu pecado e se coloca diante de Deus em profunda confissão. E Deus traz restauração para a vida desse homem. Glória a Deus. Amém? Na Bíblia, grandes homens passaram por essa experiência.
Eu vou deixar aqui de ficar um versículo para nós ganharmos tempo. Abraão foi um desses homens que teve que se deparar com a glória de Deus e confessar o seu pecado. Jacó, da mesma forma. Davi foi outro homem também, que frente a frente com o profeta Natã, não pôde mais encobrir o seu pecado e assassinato e de adultério. Teve que dizer, tal homem sou eu. E assume toda a culpa, né? E paga caro pelo que fez. Outros homens dentro da Bíblia, como o apóstolo Paulo, confessa também o seu pecado. Ele mesmo que ele era um dos principais pecadores. Pedro também se depara com a presença de Jesus, sabe? E confessa e diz, Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Isso aconteceu quando ele viu Jesus andar sobre as águas, e ele disse, Senhor, se és tu, faça com que eu também ande sobre as águas. E o Senhor disse, vem. E à medida que ele começou a andar sobre as águas, de repente ele começa a afundar. Então Pedro reconhece ali a sua fragilidade, o quanto ele era pecador, o quanto ele era miserável, e ele precisava da presença de Jesus na vida dele. Amém, amado? Ele viu a si mesmo. Nessa noite é importante cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, o que está atrapalhando a minha vida? O que está atrapalhando a minha vida de fé? O que impede de eu ter mais comunhão com Deus? O que impede de eu ter comunhão com meu irmão e com a minha irmã? O que está embaçando a minha vida? Criando essa situação tão confusa, eu não consigo deslanchar, eu não consigo, sabe, crescer espiritualmente. Eu acho que tem um bloqueio, alguma coisa não está indo bem. Será que não tem alguma coisa para abandonar, algum pecado para você confessar, e você dizer com toda a sinceridade, dizer, Deus me perdoa. E quando isso acontecer, tenha certeza que Deus vai trabalhar em seu favor. Como aconteceu com Isaías. E um daqueles seres tirou do altar uma tenaz, uma brasa viva, e toca nos lábios do profeta, e ele se sente totalmente purificado. Amém? É uma ação sacerdotal. É o Senhor nos purificando, nos santificando. Deus quer fazer isso na vida do seu povo, na vida da sua igreja, amado. Deus quer santificar, Deus quer purificar, Deus quer restaurar, Deus quer levantar uma igreja forte, irmão. Amém? Mas para isso nós temos que tomar posição, sabe? Temos que tomar posição. Primeira coisa, como já foi falado aqui, é contemplar o Senhor. É ter esse encontro real com Ele. Segunda coisa, olharmos para nós mesmos, sabe? E quando isso acontece, vem o terceiro ponto. Ele viu a necessidade. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, tem esse encontro com Ele, tem experiências tremendas com Ele, sabe? E conhece verdadeiramente a sua vida, confessa o seu pecado. Terceiro passo seria isso. Ele viu a necessidade. E ele disse a Deus, no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele ouviu quem? A voz do Senhor. E a resposta foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus, que coisa tremenda. A nação precisava de Deus. E o Senhor queria que um servo, que o seu servo, Deus queria um servo para mostrar a glória dele. A nação precisava de Deus. E o Senhor queria um servo para mostrar. Isaías ofereceu-se para ser esse servo. Não discutiu. Sabe? Interessante que ele não questiona. Ele não discute. Na Bíblia nós encontramos homens que foram grandes homens de Deus, mas que resistiram à voz de Deus, o chamado do Senhor. Moisés foi um deles. Ele pensou de todas as formas fugir do chamado, dizendo não sei falar, minha língua é pesada, eu já não sei mais falar lá com o faraó, eu sou agora um cara muito rude, sabe? Ir para uma grande cidade, uma grande metrópole, não é comigo, eu já desaprendi tudo aquilo, sabe? Mas o que eu disse não é você mesmo. Não adianta você dizer que é drago, que é isso, que é aquilo, é você que eu quero usar. Interessante é que ele diz, Deus, mas não sei falar mesmo. E Deus disse, então, Arão vai falar com você. Eu te coloco como Deus lá, diante de Faraó. E Arão será o seu profeta. Mas você vai. Amém? Glória a Deus. Jeremias também. Chamado tremendo. Um homem de Deus. Jeremias. Conhecido como profeta chorão.
questionou também, dizendo, Senhor, eu não, chama lá o fulano, chama lá o outro, mas eu não, Senhor, porque eu não passo de uma criança, eu também não sei falar. Mas Deus disse para ele, olha, eu uso também criança, amém? Eu te escolhi antes que você nascesse, sabe? Eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te santifiquei por profeta à sua fonte. Sabe? Isaías, ele sentiu, ele viu a necessidade. Ele disse, Deus, misericórdia, o que eu estou fazendo, Senhor? Eu quero fazer parte do teu reino, eu quero anunciar o teu nome, a tua palavra, a esse povo, a essa nação. Eu quero que todos conheçam o Senhor. Amém? Você está entendendo essa noite? Você entendeu? Você gostaria de ter uma experiência com Deus? Não basta ser religioso, não basta ter carteirinha de crente, de evangélico, não basta congregar, não basta dar nos pulinhos. Tem que ter experiência, tem que conhecer a Deus verdadeiramente. Amém? E isso só acontece se você buscar a Deus em oração, se você buscar a Deus na palavra. Porque uma coisa que nós negligenciamos é a leitura da palavra. Se você não lê a palavra, você não sabe quem é o Senhor. Deus se revela na palavra. Sabe? Nós conhecemos a Deus através da Bíblia, da palavra. Jesus mesmo disse, são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Glória a Deus. Amém? Buscai no livro do Senhor e leite. Temos que consultar a palavra, buscar da palavra. O que é que Deus está falando hoje? Sabe? É isso. Temos que ter essa experiência com Deus. Vamos orar? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Glória a Deus.